Nós estamos em Março 2, livro de Marcos, capítulo 9, de 1 a 29. Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Quanto vale a sua vida? O que você daria em troca da sua vida? O que adianta você ganhar o mundo por falcatruas, com mentiras, pisando nos outros, abandonando os pais, abandonando os filhos, abandonando a família, tudo para ter dinheiro e poder? Aí no final da vida, o que acontece? Na hora que você morrer, vai pensar o quê? Vai pensar no carro, no último tipo, vai pensar no dinheiro que você tem no banco. Na última hora, no último minuto, o que você vai pensar? Será que vai pensar nas coisas materiais ou vai pensar nas coisas que realmente têm valor? O amor, a família, os momentos agradáveis, emocionantes, positivos, com a família. É isso que Jesus está dizendo. O que adianta você ganhar o mundo, ser milionário, ser rico, poder, se você vai perder a sua vida? O que realmente importa, além de perder a vida eterna. A vida eterna com Deus, a vida de shalom, a vida de paz. Jesus fala a seus discípulos: alguns aqui não vão passar pela morte sem antes ver a manifestação do reino de Deus. Depois nós vamos entender o que ele está dizendo aqui. 6 dias depois, Jesus levou Jacó, João e Simão Pedro. Jacó é aquele que nós conhecemos como Tiago e irmão de João, os 2 filhos de Zebedeu, conhecidos como irmãos Boanerges, porque eles eram filhos do trovão, eles eram nervosos, irados. Jesus os levou para o alto de uma montanha e lá eles o viram, se transfigurar. Ele foi ficando branco, assim, tudo foi ficando branco, as roupas dele foram ficando brancas, parecia uma luz que não se pode nem olhar. E a roupa dele era tão branca que nem toda a água sanitária do mundo conseguiria botar um branco daquele jeito. Branco de pureza mesmo, celestial. E aí, nesse momento que ele estava ficando todo, assim, tudo branco, as roupas brancas e tudo, apareceram Elias e Moisés do lado dele e começaram a conversar com ele. Os 3 ficaram apavorados, não sabiam o que falar uma cena dessa. Aí você vai dizer: como é que eles sabiam que era Elias e Moisés? Eles não conheciam, né? Eu não sei te dizer como é que eles sabiam. Talvez escutassem Jesus falando, né, com eles, com Xé, Yahu. Não se sabe. O fato é que eles estavam lá, tanto que o Pedro, sempre querendo aparecer, sei lá, querendo fazer, não sabia o que falar, aí disse: ah, Senhor, é bom estarmos aqui. Porque, cara, um momento desse, você vendo Jesus se transfigurar, Moisés e Elias, os personagens principais da história do povo de Israel, é uma maravilha. Ai, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Queria fazer tenda para Elias e para Moisés. Ai. Nisso que eles falaram nisso, eles não sabiam o que estavam falando, obviamente, né? Estou falando essa bobagem. Eles queriam, na verdade, que aquele tempo durasse, aquele momento ali durasse bastante tempo, para que eles pudessem desfrutar aquilo o mais possível. Mas aquilo era uma coisa rapidíssima. Jesus estava só mostrando a eles a manifestação do reino de Deus, porque ele já tinha dito: alguns aqui não irão passar pela morte sem antes conhecer a manifestação do reino de Deus. Eram aqueles. Estavam vendo a manifestação do reino de Deus, que era Jesus na sua glória, com Moisés e Elias. Bom, aí aquele momento especial, de repente veio uma nuvem e saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus, ele é amor, ele sabe que nós precisamos de estímulo, nós precisamos o tempo todo de ouvir que nós somos amados, que nós somos queridos. Ele é um pai amoroso. Toda hora ele estava falando para Jesus:
Toda hora que está registrado, mas ele falou outras horas, eu te amo. Como ele já sempre diz pra gente, eu te amo. Quando você vê um visual desse, isso quer dizer eu te amo de Deus, esse visual. É por isso que eu procuro lugares bonitos, para que a gente possa ter consciência do amor de Deus por nós. O amor de Deus, ele se manifesta de mil maneiras, e sempre através do que é bom e do que é belo. Então é isso que ele fez para o nosso prazer, para o nosso deleite. Enfim. Ele não é como certos pais e mães que ficam falando e criticando seus filhos, falando mal dos seus filhos e criticando o tempo todo, em casa e na rua. Ah, você não presta. Ah, você não vai dar para nada. Ah, você vai ser bandido mesmo. Ah, você vai ser igual teu pai, que não presta. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa que é, assim o homem é. Se você começar a incutir na cabeça da pessoa, da criança, que você não presta, você não vai dar pra nada, você vai ser isso aqui, você vai ser uma porcaria mesmo, ela vai pensar que é aquilo que você está dizendo. E aquilo que ela pensar que ela é o que ela vai ser, como está escrito na Bíblia. Provérbios 23:7. Então, as mães, os pais têm que ter muito cuidado com o que falam com seus filhos, quando eles são pequenininhos. Porque estão literalmente fazendo a cabeça das crianças. Precisa saber que uma criança, ela precisa de estímulo. Até um adulto, nós precisamos muito mais uma criança. Tanto que Deus falou, esse é o meu filho amado, eu amo, eu tenho prazer nele, ele me dá prazer, eu tenho prazer neste filho. É isso que você tem que falar para o seu filho, para a sua filha. Que Deus falou para Jesus. E depois, o que aconteceu? Eles ouviram a voz e de repente não viram mais ninguém a não ser Jesus. Que lhes determinou que não divulgassem o que tinham visto até o dia em que ele ressuscitasse dos mortos. E eles guardaram essa recomendação, mesmo sem saber o que significava ressuscitar, porque eles não sabiam o que era isso, ressuscitar. Nunca ninguém tinha ressuscitado. Lázaro, quando Jesus curou, ele voltou à vida, mas ele voltou com o mesmo corpo. A ressurreição, a pessoa morre e volta com outro corpo. É a mesma pessoa, mas com outro corpo. E Lázaro, quando Jesus ressuscitou, fez ele voltar à vida, né? Foi só por um período, logo depois ele morreu de novo e aí não apareceu mais. Está lá reunido aos seus, a gente não sabe onde é essa reunião. Aí eles perguntaram, depois de virem, né, o Elias e o Moisés, eles perguntaram para Jesus, Elias e Moisés sumiram. A voz falou e sumiram, a nuvem sumiu. Aí Jesus veio e falou para eles, nós queremos saber por que os escribas dizem que antes do Messias vir tem que vir Elias. Está escrito lá em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, que é o último livro no Antigo Testamento, para nós, né? Aí Jesus responde, porque Elias, vindo antes, restaurará todas as coisas. Quer dizer, eles ficaram 400 anos sem a palavra de Deus, até aparecer João Batista, iniciando Jesus. Então, vai restaurar como? Vai trazer à tona a palavra de Deus. Vai lembrar as pessoas da palavra de Deus, porque nesses 400 anos eles vão estar aprontando todas, né? Não tinha profeta. Mas por que está escrito na Tanar que o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado? Jesus falou. E ele completa. Elias veio e já fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quer dizer, como está escrito, não estava se referindo a João Batista. Porque nessa época não se escreveu, não se havia escrito nada a respeito de João Batista. Então ele estava falando mesmo de Elias mesmo, do profeta Elias. Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Mataram ele, serraram ele ao meio, enfim. Está falando do próprio Elias mesmo, não é de João Batista não. Né?
Quando voltaram para perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e alguns escribas. Sempre os escribas estavam ali por perto. Quando viram Jesus, correram para ele, que então perguntou aos escribas: o que vocês discutiam? Eles estavam discutindo lá, eles estavam discutindo o quê? Um do povo gritou: é que ele, aí mostrou o homem, lhes trouxe meu filho que está possuído por um demônio de mudo, um demônio imundo, mudo. E onde quer que o apanhe, esse espírito o joga no chão e ele espuma, arranja os dentes e o deixa todo rígido como morto. Estavam discutindo o que iam fazer com aquela história daquele rapaz que estava possuído por um espírito imundo. Eu implorei aos teus discípulos, o homem falou, foi o homem que respondeu, Jesus perguntou, né? Eu implorei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não conseguiram. Jesus então falou assim: geração sem fé, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando eu vou ter que aguentar essa gente sem fé? E ele estava se referindo aos discípulos dele. Estavam sempre com ele. Era como se ele dissesse: vocês estão sempre comigo, ainda não aprenderam. Aí ele trouxeram um menino, né, um rapaz, e quando o espírito viu Jesus, jogou o menino no chão em convulsão, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Ele falou: desde a infância. Ele sempre tenta matá-lo, jogando-o no fogo ou na água. Que vida, hein? Vida miserável. O desejo suicida é um espírito imundo. A pessoa que se suicida por causa de uma possessão demoníaca de um espírito de suicídio. Está escrito. Ele sempre tenta matá-lo jogando-o no fogo ou na água. Você não está vendo que quem está jogando a pessoa é um demônio. Você pensa que é a própria pessoa que está se jogando, mas não é não. Não é a pessoa que está se jogando não. É um espírito maligno que se apossa da pessoa quando a pessoa não tem Deus, não é de Jesus, não é de Deus. Aí o espírito vem, domina e faz com que a pessoa se suicide. O suicídio é um espírito de suicídio. Quando começa a se manifestar, a pessoa faz tentativa de suicídio, você tem que trabalhar a questão espiritual. Não é problema psicológico nem neurológico não, tá? É problema espiritual. Descobrir por que aquele espírito está perturbando a pessoa. E tomar providência de resolver essa questão, de expelir esse espírito, porque senão a pessoa acaba se suicidando mesmo, porque o espírito vai e leva ao suicídio. Aí o homem fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, por favor, tem compaixão de nós e nos ajude. Jesus falou: o que queres dizer com se tu podes? O que tu queres dizer com se tu podes? Claro que ele pode. Tudo é possível ao que crê. Jesus está falando, ele não está nem dizendo para ele, ele está falando para qualquer um: se você crê, você pode. Aí o pai falou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a oração que nós temos que fazer sempre, porque nós não temos a fé que nós devemos ter. Nenhum de nós tem, raríssimas exceções. Essa é a oração que nós temos que fazer sempre: ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Quem tem falta de fé, peça a Deus, que Ele dá. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais volte a ele. Não adianta ser expulsado, não quer dizer que nunca mais voltar. Ele volta. Tem uma historinha falando: os espíritos vão e voltam 3 mais 7 junto com ele. E o espírito, gritando, saiu do rapaz, deixando-o como se estivesse morto. As pessoas até pensaram que ele estava morto, mas Jesus o levantou pela mão e ele se ergueu. Jesus sempre levanta quem está caído. Ele ergue a pessoa que está caída. Quando ele entrou em casa, seus alunos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsar aquele espírito?
Aí Jesus falou, porque essa espécie de demônio não pode sair senão por jejum e oração. Tem que orar e jejuar. Tem que ouvir para ouvir? Ouça.